Oi, eu sou o Vinícius, eu vou apresentar esse trabalho sobre anatomia patológica do Covid-19. Os alunos responsáveis somos eu, Alice, Ana Cláudia, Pétero e João Pedro, Letícia, Pitágoras e Vitória. O trabalho foi baseado em 3 estudos que demonstraram os achados histológicos de pacientes que tiveram o diagnóstico de Covid-19 antes ou após a morte. Então, o vírus SARS-CoV-2 foi identificado pela primeira vez em Wuhan, na China, em dezembro de 2019, e ele é caracterizado por causar uma síndrome respiratória aguda grave. Anatomia patológica macroscópica. O pulmão é o órgão que apresenta maiores alterações, sendo mais comum a broncopneumonia, mas o maior peso pulmonar e o embolismo também são muito comuns. Aqui a gente tem um gráfico mostrando as alterações mais comuns, sendo que o edema e o dano alveolar, que eu vou falar mais para frente, são as alterações mais frequentes. Aqui a gente tem a imagem do pulmão de um dos pacientes que apresentou embolismo pulmonar subsegmentar. Aqui a gente tem fotos de alguns dos outros achados. Aqui o pulmão aumentado devido ao edema. Aqui a superfície pleural com hiperemia segmentar, criando um padrão tipo mosaico. E aqui a superfície pulmonar com hiperemia também, um padrão parecido. E alguns pacientes também apresentavam um caso de pleurisia, como a gente pode ver aqui. Aqui a gente tem um caso de trombose das veias profundas e uma embolia pulmonar. Em relação aos achados no coração, a maioria dos achados foram não específicos e relacionados a comorbidades pré-existentes. Então, o principal achado foi fibrose cardíaca e também hipertrofia miocárdica. E aqui a gente tem uma imagem demonstrando a hipertrofia do ventrículo esquerdo. Em relação ao fígado, a maioria dos achados também foi relacionada a comorbidades pré-existentes e o principal achado, o mais frequente, é a esteatose hepática, como a gente pode ver representado aqui na imagem, pelo excesso de gordura. E nos rins, um dos pacientes apresentou trombos organizados na veia renal e outro paciente apresentou inflamação intersticial crônica. No baço, um dos pacientes apresentou um pequeno infarto esplênico, mas nos outros pacientes não houve alterações significativas. E na traqueia, o principal achado é o edema, mas também muitos pacientes apresentam traqueite. Já no cérebro e no trato gastrointestinal, os estudos não ressaltaram nenhuma alteração significativa. E outro fator importante de comentar é que em um dos artigos, 8 pacientes tiveram a sepse como a causa de morte ou uma das causas que levou à morte. Em relação à anatomia patológica microscópica, no pulmão, o principal achado é o dano alveolar difuso, que vai criar uma maior permeabilidade, criando um exudato rico em proteínas. Isso vai levar à formação de uma membrana hialina, como a gente pode ver aqui na lâmina, a membrana revestindo o alvéolo. E também vai haver a ativação de pneumócitos do tipo 2, que vão forrar esse alvéolo. E também é importante lembrar que um dos estudos demonstrou que o dano alveolar causado pela Covid-19 é indistinguível do dano alveolar por outras causas. Em estágios mais avançados, foi vista uma metaplasia escamosa, como a gente pode ver aqui nessa lâmina, inclusive com a presença, em alguns casos, de células gigantes e megacariócitos. E devido à reação inflamatória, a gente pode ver também um processo de fibrose. Nas pequenas artérias pulmonares, foi visto um infiltrado de linfócitos e plasmócitos, como a gente pode ver aqui na lâmina, mas sem alterações endoteliais significativas que demonstrassem uma vasculite. Aqui alguns dos outros achados, como a hemorragia, necrose fibrinoide da parede de um vaso e uma endotelite. Em alguns casos foi achado broncopneumonia aguda, com exudato e presença de neutrófilos, como a gente pode ver nessa lâmina aqui, mas em outros casos também foi encontrado broncopneumonia focal confluente, dominada por granulócitos, como a gente pode ver aqui nessa lâmina. Aqui mostra novamente o dano alveolar difuso, com a presença de membranas, que foi evidenciado em 86% dos pacientes de um estudo, e aqui o dano alveolar em fase de organização, com essas setinhas aqui demonstrando a proliferação de fibroblastos. As vias aéreas dos espaços alveolares continham células multinucleadas reativas grandes, que a gente pode ver corado aqui, negativo para o marcador TTF1 e positiva para o marcador CD68. Grande parte dos pacientes apresentava inflamação intersticial crônica, como a gente pode ver aqui nessa lâmina, e também inflamação perivascular. Aqui nessa lâmina a gente pode ver alguns pneumócitos com epitélio descamado, infectado pelo vírus, e aqui nessa lâmina também alguns macrófagos infectados pelo vírus. E por fim, 5 pacientes de um estudo apresentavam microtrombos pulmonares. Em relação à traqueia, foram encontradas algumas alterações nos pacientes, como edema com pequenos agregados linfocíticos,
Em 2 pacientes de um estudo também foram encontrados microtrombos. E como a gente pode ver aqui nessa imagem, foram encontradas partículas do vírus tanto no meio extracelular, adjacente à membrana, quanto no meio intracelular. Em relação à faringe, grande parte dos casos estudados apresentavam um caso de faringite com infiltrado linfoplasma celular predominante, como a gente pode ver aqui nessa imagem. Em relação aos rins, a maioria dos achados eram alterações crônicas, mas também foi vista uma lesão tubular aguda em 11 pacientes. E no fígado também foi vista uma necrose centrolobular em 4 pacientes de um estudo. Essas foram nossas referências e muito obrigado.